Ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa desta sexta-feira, dizendo que o presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, atenção que essa informação é importante. O presidente, aliás, todas as nossas informações são importantes, mas esta chama mais atenção a uma classe específica e à comunidade cearense de um modo geral. O presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará é a favor de que todos os novos médicos façam uma prova no Conselho Regional de Medicina antes de conseguirem o registro naquele órgão para exercerem a profissão de médico. Atenção, o presidente do sindicato quer que os médicos, antes de começarem a trabalhar, façam como é exigido dos advogados que fazem uma prova, um exame na Ordem dos Advogados do Brasil, para saber se eles têm competência para começarem a advogar. Agora, só a profissão de advogado, só no exercício da advocacia ou para o exercício da advocacia, se exige no Brasil um exame após a conclusão do curso superior para que aquele novo profissional possa começar a exercer sua profissão. Pois bem, já nós teremos uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Médicos, que vai falar mais sobre isso. A entrevista toda vai estar daqui a pouco nas nossas redes sociais e ao vivo lá na TV Otimista. O deputado estadual Marcos Sobreira pediu licença de suas atividades parlamentares por um período de 120 dias. E isso permitiu que o terceiro suplente de deputado estadual do PDT, Guilherme Bismarck, fosse convocado para substituí-lo neste período de 120 dias. Bismarck assumiu ontem mesmo o mandato e levou um séquito de aliados e familiares para a solenidade na Assembleia Legislativa. Ele é de família tradicionalmente política da região jaguaribana, filho e neto de ex-deputado estadual e federal. Tem um irmão, atualmente deputado federal, Eduardo Bismarck, por sinal, coordenador da bancada cearense na Câmara dos Deputados. E o pai, atualmente, exerce pela segunda vez o mandato de prefeito do município de Aracati. Guilherme Bismarck falou pela primeira vez da tribuna da Assembleia e se emocionou quando citou os seus familiares, inclusive o pai. Vamos ouvi-lo. Tenho, a partir de agora, uma dupla responsabilidade que nos é imposta naturalmente pelo mandato. Também honrar as lembranças dos que aqui já representaram no passado. Por esta casa já passou meu pai, prefeito Bismarck Maia. Por esta casa, de forma brilhante em seu mandato, também esteve meu inesquecível avô, deputado Salomão Pinheiro Maia. Tenho grande responsabilidade, senhor presidente, com a história do meu tio-avô, ex-presidente desta casa também, assim como Vossa Excelência, deputado Abelardo Costa Lima, e seu filho, meu primo,
Abelardo Costa Lima, filho. Represento o nosso Aracati nesta casa, que há muitos anos não tinha um representante estadual. Vejam, senhoras e senhores, uma terra tão progressista, histórica, tão forte nos cenários econômico, cultural, social e político. Há quase 60 anos não se fazia representar conjuntamente a Assembleia do Estado e Câmara Federal. Ontem eram os nobres deputados Abelardo Costa Lima aqui, na Assembleia, e o deputado Zé Flávio Costa Lima, lá em Brasília. Hoje, Aracati vive um novo tempo de forte desenvolvimento em todas as áreas, na administração pública e no setor privado. Cresce também a representação política por meio do nosso honroso mandato de deputado federal, o maior que nossa terra já teve. O meu irmão, deputado federal Eduardo Bismarck. Somos do Aracati. Chego aqui com os ideais libertários em defesa dos mais necessitados, da terra do nosso dragão do mar, símbolo maior da minha querida praia de Canoa Quebrada. Bom, o deputado Guilherme Bismarck experimentou esse momento de alegria, ele e os familiares. Mas, aí aparece o tal do mas, imediatamente após a alegria da posse, a família de Guilherme Bismarck, a partir do seu pai, o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, experimentou um certo constrangimento ao lado e com o governador Eumano de Freitas no Palácio da Abolição, quando do anúncio do restabelecimento de uma linha aérea ligando Fortaleza a Aracati, em razão de um descabido e tresloucado pronunciamento do deputado federal petista José Ayrton, criticando a administração do prefeito Bismarck Maia. Aliás, o deputado José Ayrton Cirilo é sempre um problema nos eventos de que participa. Editorial do jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de hoje, destaca o trabalho de um grupo de deputados federais em defesa da aprovação do arcabouço fiscal. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O editorial destaca que um grupo bastante amplo de deputados, tanto do ponto de vista numérico como ideológico, tem se mostrado firme disposição para corrigir as deficiências fundamentais do projeto de lei complementar 93/2023, que trata do novo arcabouço fiscal. O país só tem a ganhar com o Congresso cumprindo o seu papel de aprimorar o texto encaminhado pelo Poder Executivo. O que o governo enviou à Câmara dos Deputados, a bem da verdade, é um simulacro de arcabouço fiscal, não um sistema de controle de gastos feito para valer. O relator da PLC 93/2023 na Câmara dos Deputados, o deputado Cláudio Cajado, do PP, se reuniu há poucos dias com os representantes de 9 bancadas partidárias. Juntas, elas correspondem a quase 80% do plenário da Casa. Esse grupo, segundo consta, pediu que o relatório final incorpore as sanções e gatilhos mais arrojados para o corte de despesas em caso de descumprimento das regras fiscais que foram ignoradas de propósito pelo governo. Nota-se que os parlamentares não estão pedindo nada além do minimamente razoável em que se tratando de um marco legal que se presta a equilibrar as contas públicas. Eu chamo a atenção para a entrevista do presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, que nós vamos publicar daqui a pouco nas nossas redes sociais e já
nós vamos publicar também um trecho dessa sua entrevista aqui no nosso programa da Rádio Assunção Cearense. Ele quer que os profissionais, os novos médicos que estão saindo das diversas faculdades de medicina do Brasil afora, a partir do Ceará, façam um exame no Conselho Regional de Medicina antes de adquirirem o registro naquele conselho para clinicarem ou atenderem hospital, fazerem cirurgias, etc. O presidente Lula está no Ceará. Houve uma alteração na sua programação em Fortaleza e só agora ele deve estar chegando ao centro de eventos. Ele deveria, pela programação anterior, ele deveria ter chegado ao centro de eventos às 9h30, mas incluíram na programação dele uma visita a uma escola de tempo integral aqui em Fortaleza. No centro de eventos, o presidente Lula lançará um programa nacional de expansão das escolas de tempo integral e profissionalizantes no Brasil. No período da tarde, o presidente Lula vai estar na região do Cariri, nos municípios de Crato e Juazeiro do Norte. Antes, aqui em Fortaleza, antes de ele lançar este programa de expansão das escolas profissionalizantes e de tempo integral, ele vai sancionar a lei que garante o piso nacional da enfermagem e do pessoal afim, exatamente no dia em que se comemora o Dia Internacional da Enfermagem. Essa questão do piso nacional da enfermagem vem de algum tempo, mas no ano passado o trabalho de alguns cearenses, principalmente o da vereadora de Fortaleza, a enfermeira Ana Paula, e do deputado federal Mauro Benevides Filho, o Congresso Nacional aprovou a criação do piso. Mas a decisão do Congresso foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que foi provocado sob a alegação de que a lei do piso foi aprovada sem cumprir algumas exigências legais para a aprovação de lei com aumento de despesas em qualquer dos poderes do país. Não se sabia, naquela oportunidade, de onde sairia o dinheiro para o governo federal ajudar as prefeituras, os estados e as filantrópicas a pagarem o piso nacional da enfermagem. Todos esses entes alegavam falta de recursos para cumprir a nova lei. Mas o trabalho dos cearenses, da vereadora Ana Paula e do deputado federal Mauro Filho, prosseguiu. E nós acompanhamos de perto esse trabalho. Nós, aqui no programa, no nosso programa na Rádio Assunção Cearense, no blog do Edson Silva e no nosso espaço lá na TV Otimista. Primeiro, nós fizemos uma longa entrevista para o blog do Edson Silva e para a TV Otimista, com publicações de trechos dessas entrevistas aqui
no nosso programa da Rádio Assunção com a vereadora de Fortaleza, Ana Paula. Vamos ouvir um pouco do que ela disse nessa entrevista, que foi no dia 24 de março. O Congresso, o projeto inicial, PL 2564, foi oriundo do Senado, teve aprovação por unanimidade no Senado, se direcionou para a Câmara dos Deputados, onde teve aprovação por ampla maioria dos deputados, foi para a sanção presidencial. O presidente, na época, ele sancionou. Um mês após a sanção da lei de piso e publicação no Diário Oficial da União, nós tivemos uma judicialização por parte do Supremo Tribunal Federal, apontando que o projeto ele não tinha as fontes de custeio. Lembrando que nesse interim a gente já tinha conseguido uma emenda constitucional, aprovada a emenda constitucional, que garantia a constitucionalidade do piso. E aí o STF, nessa decisão que suspendeu a aplicabilidade da lei, ele trata apenas das fontes de custeio, quando a gente sabe que fonte de custeio é uma competência do Poder Executivo Federal. Mas, como a gente sabe que o STF tem essas sinalizações de interferência, né, em vários outros poderes, a gente teve essa suspensão por parte do ministro Barroso e depois pelo restante do plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, nesse momento, nós tivemos uma emenda constitucional, uma outra emenda constitucional, já é a segunda, que trata do Fundenf, o Fundo de Financiamento do Piso da Enfermagem. Estilo Fundeb da Educação. Então, o deputado federal Mauro Filho, que é um expert em economia, nos ajudou nessa problemática de resolver a questão do financiamento público com a criação do fundo e conseguimos a emenda constitucional 127, que garante do superávit do orçamento federal a aplicabilidade de recursos em torno de 16 milhões que virão para complementar o pagamento do piso para os municípios e estados, através desse fundo. Muito bem. Como ela disse, como a vereadora Ana Paula disse, nessa entrevista que ela nos concedeu no dia 24 de março deste ano, sim, o deputado federal Mauro Benevides Filho foi o responsável pelo trabalho mais significativo, o de descobrir onde tirar os recursos para cobrir as despesas do governo federal com desembolso para ajuda aos estados, prefeituras e filantrópicas para o pagamento do tal piso. Muito bem, nós insistimos em dizer que esse recurso do governo federal é uma ajuda, porque foi feito um estudo de quanto, por exemplo, a prefeitura, vamos citar uma prefeitura aleatoriamente aqui, a prefeitura de Barbalha, lá na região do Cariri, pertinho ali do Crato e de Juazeiro do Norte. Quanto a Prefeitura de Barbalha gasta hoje com pagamento do pessoal ligado à enfermagem? Pois bem, ela vai receber um complemento, vai receber recursos do governo federal para somar com o que ela já gasta hoje e, então, pagar o piso da enfermagem, que passa a ser, a partir de hoje, R$ 4.750. As prefeituras, as filantrópicas, sobretudo as santas casas, que só trabalham praticamente para o SUS, não teriam também recurso suficiente para pagar o piso da enfermagem. Essas filantrópicas também vão receber ajuda direta do governo federal, assim como alguns hospitais particulares que prestem serviço, ou prestem pelo menos 60% de todo o serviço que ele executa ao SUS. Quem prestar serviços ao SUS, até um percentual de 60% da sua capacidade de trabalho, hospital particular, também vai receber ajuda para
pagar o piso da enfermagem. Mas o deputado Mauro Benevides Filho, também foi entrevistado aqui pelo blog, pelo nosso horário aqui na Rádio Assunção e pelo nosso programa lá na TV Otimista, e falou dos meandros da definição dos recursos para este desembolso do governo federal. Vamos ouvi-lo. Fui acionado pelo presidente Arthur Lira, pelo presidente Rodrigo Pacheco, para buscar uma fonte de recursos, acompanhado sempre, que eu faço questão de frisar, a deputada federal Carmen Zanotto e a deputada Alice Portugal. Consegui encontrar no superávit financeiro dos fundos federais. O que é um fundo? É quando você cria uma taxa, você cria um tributo e vincula a uma despesa específica. Você não pode fazer nenhum. Você criou uma taxa para instalar TPs, telefones públicos no Brasil. Tem lá 8 bilhões de reais, mas não usa, porque não estão nem implantando. Então fiz minha assessoria, fez um levantamento disso e descobrimos que todo ano, portanto, atenção enfermagem, todo ano nós temos um excedente, um superávit financeiro da ordem de 30 bilhões de reais, mais uma vez, ano. E qual é o tamanho desse gasto para pagar o piso? Esse fundo é que tem esse dinheiro? Não, esse fundo é um dos que compõe o superávit dele, é um dos fundos que compõe esses 30 bilhões de superávit. É um deles. São, eu cataloguei, se eu não me engano, 42 fundos que estão lá. Tem mais fundos, mas esses 42 representam os superávites mais significativos. Eu apresentei uma emenda constitucional. O Ministério da Economia, que em princípio tinha receios à época de 2022, eu não estou mexendo em imposto de renda, IPI, PIS/COFINS, nada, não mexendo nas receitas. Isso tornou mais fácil a gente aprovar no Congresso Nacional, sem resistência, inclusive, do próprio governo. Dinheiro perdido. É dinheiro que estava lá, que sempre dá mais do que arrecada todo ano. Aprovamos a emenda constitucional, aí eu pedi ao presidente Rodrigo Pacheco que comunicasse ao ministro Luiz Roberto Barroso que, olha, a fonte de recursos já está devidamente aprovada. Ele reconsidera a primeira liminar, ok, está tudo ok, solta uma segunda, dizendo que agora ele quer saber como esse dinheiro será repassado para os entes que são beneficiados fora do Congresso Nacional em emenda constitucional. Quais são os entes que o dinheiro vai chegar? Para os quais o dinheiro vai chegar? Estados, Distrito Federal, municípios, entidades filantrópicas, portanto as Santa Casas, e hospitais privados que atendam no mínimo 60% pelo SUS. Quando saiu essa segunda liminar, eu me reuni com a ministra Nízia Trindade, da Saúde. Ela designou dois técnicos, duas pessoas da enfermagem e o deputado federal Mauro Benevides Filho, para a gente propor uma medida provisória que pudesse atender a segunda liminar, que era a operacionalização de como fazer esse repasse. Esclarecemos para o ministro Rui Costa, me pediu só o seguinte, ele disse, deputado, é importante eu ter uma conversa com o ministro Barroso para saber se essa construção aqui... Resolve. Exatamente. Em relação a esse fluxo de repasse, eu nem preciso de medida provisória mais. Se é o Ministério da Saúde soltar uma portaria fazendo o fluxo desse repasse, por mim, está sanado. E a gente espera que até o dia 12, que é o dia da enfermagem brasileira, o presidente Lula possa dar essa grande notícia. Bom, essa entrevista que nós fizemos com o deputado federal Mauro Benevides Filho foi no dia 10 de abril passado. Portanto, já estamos há um mês dessa entrevista, onde ele disse que hoje, 12, o presidente poderia resolver em definitivo esse problema do piso da enfermagem e está certo de que o presidente vai sancionar a lei em solenidade no Centro de Eventos de Fortaleza daqui a pouco. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Nossos destaques do blog desta sexta-feira é que o relator considera que há provas de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e sinaliza que deve votar pela condenação do ex-presidente Fernando Collor.
Em sua manifestação, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, citou que a investigação mostra que foram feitos 713 depósitos fracionados em contas mantidas por Collor. Segundo o ministro, somente em dezembro de 2012, as contas receberam R$357 mil em espécie. Uma triste notícia é que o Brasil continua campeão no ranking mundial de crimes contra pessoas LGBTQIA+, há 14 anos. O dossiê divulgado ontem, quinta-feira, no site do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTQI, no Brasil denuncia a ocorrência de 273 mortes dessas pessoas de forma violenta aqui no país. No que se refere à distribuição geográfica dos assassinatos, 118 foram registrados no Nordeste e 71 no Sudeste. O dossiê aponta o Ceará como o estado com maior número de vítimas, 34. O Supremo Tribunal Federal manda soltar o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Pela decisão, em troca de prisão preventiva, o ex-ministro deverá usar tornozeleira eletrônica. Moraes também determinou que o ex-ministro deverá cumprir recolhimento domiciliar no período noturno e também aos finais de semana. Na regulamentação da Lei Paulo Gustavo, Lula diz que ignorantes deste país precisam aprender que a cultura não é gasto. De acordo com o Ministério da Cultura, do valor a ser disponibilizado, 2 bilhões de reais serão destinados aos estados e 1,8 bilhão aos municípios. Esta lei foi pensada para socorrer os trabalhadores da cultura que foram atingidos durante a pandemia de Covid-19 e pararam de trabalhar. No entanto, o projeto teve tramitação difícil e chegou a ser vetado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Também temos que os filhos do ex-presidente, Flávio e Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Nicolas Ferreira, são multados pelo TSE por fake news contra o atual presidente Lula. Produzido pelo então candidato a deputado Nicolas Ferreira e compartilhado pelos demais parlamentares, um vídeo afirmava que Lula incentivava práticas de crimes, entre outras condutas. Ficaram vencidos no julgamento do mérito da representação o atual relator, o ministro Raul Araújo, e o ministro Nunes Marques. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos sobre dinheiro público. A PGR gasta R$ 878 mil para ter lavador de carro e carregador de móveis. A Procuradoria alegou que a contratação dos profissionais é óbvia, porque os veículos precisam de limpeza. Com os destaques, agora por último, da Folha de São Paulo, temos que uma companhia de energia, Light, entra com pedido de recuperação judicial com dívidas de 11 bilhões de reais. A companhia afirma que os desafios de sua situação econômico-financeira se agravaram apesar de esforços. Muito bem. Daqui a pouco, os internautas do blog do Edson Silva e telespectadores da TV Otimista poderão acompanhar uma entrevista que fizemos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, o doutor Leonardo José Araújo Macedo Alcântara, sobre a saúde no estado do Ceará, pública e privada, saúde pública e privada, onde ele faz uma afirmação que pode desagradar, que vai desagradar, sem dúvida, aos novos médicos, pois ele defende que todos os novos profissionais, a partir da saída do curso de medicina, se submetam a uma prova no Conselho Regional de Medicina antes de adquirirem o registro para o exercício legal da profissão. O Sindicato dos Médicos está publicando no rádio cearense um anúncio advertindo a todos os cearenses para que tenhamos cuidado com médicos que não estão devidamente capacitados. Isto é o anúncio que diz o sindicato, que os cearenses devamos estar atentos para médicos que não estão devidamente capacitados para o exercício da profissão. É bom
todos acompanharem essa entrevista. E com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, desejando um bom fim de semana e prometendo estar de volta com a proteção de Deus na segunda-feira, a partir de 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Até segunda-feira.